O aquecimento global é causado pela atividade humana? Olá, bem-vindos a mais um episódio da websérie Mitos e Verdades. Eu sou o professor Matheus Frari, professor do Colégio Positivo Master. No vídeo de hoje vamos trabalhar o seguinte assunto. O aquecimento global é causado pela atividade humana? Então vamos voltar um pouquinho primeiro e falar sobre o que é o aquecimento global, dar uma definição. Ele é o aumento da temperatura média global do planeta todo ao longo do tempo. Por isso, aquecimento global e não local, não é só em uma cidade ou outra. O aquecimento global ocasiona mudanças climáticas. Esse é um outro termo que vem sendo muito usado ultimamente. Às vezes até intercambiavelmente, como se tivesse o mesmo sentido. Essas mudanças climáticas trazem consigo um aumento na frequência de eventos climáticos extremos. Por exemplo, de um lado temos maior frequência de secas extremas, do outro lado temos maior frequência de inundações extremas, tempestades extremas, e daí por diante. Você sabia que o último mês com temperatura média menor do que a média do século XX foi o mês de fevereiro? Fevereiro de 1985. Desde então, tivemos mais de 400 meses consecutivos de temperatura acima da média do século XX. Por que será? O nosso planeta já passou por períodos de aquecimento no passado, há milhões de anos. Sim, não haviam humanos naquela época, portanto existem processos naturais que podem levar ao aquecimento da Terra. Embora de uma forma um tanto mais demorada. Agora, será que algum desses processos do passado está se repetindo para causar o aquecimento que vemos hoje? Vamos analisar alguns dos concorrentes. Em primeiro lugar, o Sol. Tem muita gente que diz que a Terra está aquecendo porque o Sol está aquecendo. Bem, o Sol possui sim um ciclo de 11 anos, com períodos máximos e mínimos, períodos de maior atividade e menor atividade. A gente só deveria, então, pegar o histórico desses ciclos, 11 por 11 anos, e colocar em cima do histórico de temperatura da Terra, como temos registrados. E eles não batem. Esses ciclos solares, ao longo dos ciclos, têm diminuído levemente em temperatura, de modo que o Sol está caminhando na direção de um grande mínimo solar, em mais ou menos 50 anos. Então, a gente esperaria que fosse o contrário, não é mesmo? Que estivesse aumentando a temperatura média dos ciclos do Sol, para responder à questão do aquecimento global na Terra. Mas, de novo, isso não dá certo, não funciona, deve ser alguma outra coisa. Outra tentativa de explicar o aquecimento observado é dizer que ele é causado por ciclos da Terra. Isso parte de uma premissa correta. A Terra possui ciclos ou processos que influenciam o clima em intervalos regulares. Por exemplo, os períodos glaciais ou eras do gelo, que aconteceram no passado, ocorreram em intervalos regulares causados, ao que tudo indica, por variações na órbita da Terra ao redor do Sol. Mas atribuir a essas variações novamente o que estamos observando agora seria enganoso e muito pelos mesmos motivos do ponto anterior. Os dados não batem, não coincidem. Essas variações orbitais levam dezenas, centenas de milhares de anos. E a temperatura, o aumento da temperatura que nós observamos na Terra, está acontecendo há 200 anos, mais ou menos. Então, de novo, são escalas diferentes. Inclusive, no nosso caso, como o aumento acontece num intervalo menor, ele é mais danoso para espécies de plantas, animais ou biodiversidade no geral, que não tem tempo de se adaptar de uma forma satisfatória. Existe ainda a culpabilidade, que você pode dizer assim, dos vulcões. Será que eles não produzem, não emitem gases o suficiente para estar causando, aquecendo a Terra com o calor deles também e causando esse efeito que a gente observa? Na verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis e calcular, as emissões de vulcões, de, por exemplo, gases estufa, que a gente vai falar já já, chegam a ser 60 a 100 vezes menores do que as emissões dos mesmos gases por atividade humana. Você já ouviu falar do efeito estufa, não é mesmo? Esse é o efeito de aquecimento de um planeta por causa dos gases estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o CO2. Esses gases na atmosfera absorvem parte do calor que é emitido pela superfície do planeta depois que ela foi aquecida pela luz solar. Existem fontes naturais de gases estufa na Terra, e isso é algo bom, porque sem eles a temperatura do nosso planeta seria baixa demais para a nossa existência. Mas essas fontes naturais seguem um equilíbrio entre o que é de um lado é emitido e o que é absorvido constantemente. E é aí que nós entramos.
Muitas das atividades humanas, como o desmatamento, a produção de energia elétrica, a pecuária, o transporte, emitem mais gases de estufa, como, por exemplo, mais CO2, em cima do que já é emitido pela natureza, e não consegue ser absorvido de uma forma satisfatória. Nós notamos que a proporção de CO2 na atmosfera da Terra vem crescendo ao longo dos últimos anos, e nós conseguimos provar que esse é o CO2 nosso, é o CO2 proveniente da atividade humana de queima, especialmente de combustíveis fósseis. Porque o CO2, o carbono do dióxido de carbono proveniente de combustíveis fósseis, tem uma identidade diferente, um isótopo com proporção diferente do carbono que você encontra num CO2 emitido das fontes naturais, que eu listei agora há pouco. Para dar a tacada final, ainda por cima, se nós pegamos os dois gráficos de proporção de CO2 na atmosfera e o do aumento da temperatura ao longo do tempo, eles batem, eles se encaixam. Isso diz muito sobre o que nós estamos causando na Terra. Existem várias outras linhas de pesquisa, das mais diversas, que chegam nessa mesma conclusão e revelam sem sombra de dúvidas que a atividade humana é o motor por trás do aquecimento global através do efeito estufa. Essa explicação é aceita por mais de 97% dos cientistas relevantes da área, ou seja, os cientistas do clima. E nota-se também, de uma forma muito interessante, que quanto mais especializações e mais tempo de pesquisa um cientista da área tem, mais ele tem confiança no que os fatos revelam que a atividade humana é a causadora dessa onda de aquecimento global. Quanto mais você entende os processos, mais confiança você tem nos fatos. Os humanos estão causando o aquecimento global. Isso não é um mito, é a verdade. Mas veja pelo lado positivo. Se nós estamos causando, isso significa que nós podemos parar, nós podemos mudar o nosso futuro. Esse foi mais um episódio da websérie Mitos e Verdades. Foi um prazer estar aqui com vocês e preparar esse material para esse vídeo. Até a próxima e um abraço.